Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto, teremos diversos jogos na Copa do Brasil, na Copa da Liga Inglesa, na Copa da Alemanha e também na classificatória da Champions League. Eu vou trazer meus palpites para o dia de hoje, minhas dicas, e a gente tendo muito sucesso, a gente vai colocar bastante dinheiro no bolso. No jogo do Real Betis pela La Liga contra o Celta de Vigo, o que que eu tenho aqui para esse jogo? O Betis, ano passado, principalmente na segunda metade do ano, ele surpreendeu bastante. Foi um time que apresentou um ótimo desempenho na Liga Internacional, né? E também conseguiu uma boa classificação na La Liga. Eles vão pegar o Celta de Vigo, vão visitar. Esse jogo vai ser fora de casa. A gente fazendo uma rápida análise aqui, os últimos jogos do Celta de Vigo, pegando aqui apenas os amistosos e esse jogo aqui da La Liga, né? Nós temos que ele perdeu dois e ganhou um jogo, enquanto o Betis jogando fora de casa, né? Se nós pegarmos os amistosos e o jogo pela La Liga, ele perdeu apenas um jogo e nos outros jogos ou ele ganhou ou ele empatou, né? Uma coisa que eu observo aqui também é que o Betis, ele, pelo resultado do ano passado, ele está conseguindo manter o bom nível do futebol. Quando nós pegamos os dois jogos que ele disputou na La Liga, contra o Alavés em casa, que eles ganharam, e contra o Elche fora de casa, que eles empataram, a gente pode ver que nos dois jogos o Betis ele teve um certo domínio. Ele criou muitas oportunidades, finalizou bem, tanto jogando em casa como visitante. Então, meu palpite para esse jogo é Real Betis ou empate. A gente olhando também as escalações, nós vemos que provavelmente os dois times virão completos para amanhã. Então, acredito que o Betis tem tudo para realmente buscar um ótimo resultado. Próximo palpite vai ser uma combinada com diversos jogos, principalmente da Liga Inglesa e da Copa da Alemanha. Nós vamos ter jogos onde nós temos times de um nível técnico alto e médio contra times de um nível muito baixo. Então, a gente tem boas oportunidades aqui. O primeiro jogo que eu vou trazer é o jogo do Fulham e o Bristol City. O Fulham empatou o último jogo com o Manchester United e empatou o primeiro jogo também contra o Brighton pela Premier League. O Fulham se reforçou um pouco nessa janela de transferências. O Bristol City, ele é apenas o nono colocado na segunda divisão da Inglaterra. Eu acredito que sim, o Fulham tem um nível técnico muito maior. Lembrando que nessa classificação aqui da Liga Inglesa é apenas um jogo, ou seja, é um mata-mata de um jogo. Não existe jogo 2. Aqui eu acredito na classificação do Fulham, em cima do Bristol City. Bristol City, nono colocado na segunda divisão da Inglaterra. Nós temos também o Everton contra o Mansfield. O Everton também, ele contratou aí o Jack Grealish, que estava no Manchester City, ganhou do Brighton no último jogo e perdeu o primeiro jogo contra o Leeds, né, que foi o primeiro jogo da temporada, e fez alguns amistosos aí de pré-temporada. O Mansfield é um time da terceira divisão da Inglaterra, então existe uma disparidade técnica aí muito grande entre os times. E eu acredito que o Everton tem tudo para ganhar esse jogo. Que o Mansfield, nono lugar, a League One é a terceira divisão da Inglaterra, praticamente. Nono lugar. Temos também o jogo entre Grimsby e Manchester United. O Manchester United está passando por uma reformulação, conforme eu já disse em outros vídeos, e eu acredito que eles têm tudo para desempenhar muito bem contra o Grimsby. O Grimsby é um time da quarta divisão da Inglaterra, então o nível técnico deles assim é muito diferente em comparação ao Manchester. Pode ser que o Manchester poupe jogadores, que o Manchester não entre com um time completo, mas ainda assim é uma diferença muito grande de um time para o outro. E eu acredito sim que o Manchester ganha esse jogo. Pode ver Grimsby na League Two, que é praticamente a quarta divisão da Inglaterra. Além disso, nós também temos o Bayern de Munique contra o Werren, que é um jogo que acontece pela Copa da Alemanha.
O Bayern de Munique, é aquela potência na Alemanha, ganharam de 6-0 o último jogo contra o Red Bull Leipzig. Eu acreditava que o Leipzig aqui poderia desempenhar um pouco melhor. E enquanto o Werren é um time da terceira divisão da Alemanha. Eu acredito aqui que o Bayern é muito favorito. O Bayern, ele é um time que desde o começo ele pressiona muito os times que ele está jogando contra. E no segundo tempo ele não se deixa vencer e continua pressionando. Para esse jogo, eu acredito que o Erring ele vai se defender muito. Talvez no primeiro tempo eles até consigam segurar o resultado, mas no segundo tempo o Bayern pode colocar os titulares e daí para frente dificilmente eles vão segurar o time do Bayern. Então meu palpite para esse jogo é Bayern para marcar mais de um gol no segundo tempo. Então a nossa combinada é classificação do Fulham, vitória do Everton, vitória do Manchester United e Bayern para marcar mais de um gol no segundo tempo. Podemos ver também na Copa da Alemanha é apenas um jogo, não tem jogo de volta. Ou seja, só esse jogo, quem passar que se classifica. Agora passando para os jogos da noite, nós vamos ter os jogos aí da Copa do Brasil. Meu primeiro palpite vai estar no jogo do Vasco e Botafogo. O que eu acredito para esse jogo? O Botafogo, agora com o técnico, o Ancelotti, o filho do Ancelotti, ele melhorou bastante. O Botafogo se reforçou com algumas contratações. Ele perdeu muita gente, mas também trouxe muita gente. A gente pegando o histórico recente do Botafogo, nós vemos que ele apresenta 3 derrotas em 10 jogos, enquanto nós pegamos o histórico recente do Vasco, ele apresenta apenas 2 vitórias em 10 jogos. Quando a gente expande isso para jogos em casa e jogos como visitante, o Vasco já jogando em casa melhora um pouco o desempenho, onde em 10 jogos ele tem 4 vitórias, e o Botafogo, como visitante, mantém um bom desempenho, onde em 10 jogos ele tem 7 vitórias. Uma coisa que a gente observa é que o Vasco, mesmo jogando em casa, toma muitos gols, e o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, marca muitos gols. Um ótimo ataque desse time do Botafogo. Por ser um clássico, no Rio de Janeiro, esse jogo vai ser no estádio do Vasco. Eu acredito aqui que para esse jogo acabe sendo um jogo um pouco pesado na questão de cartões. É esperado que os dois times venham com força total, já que não existe grandes perdas de nenhum dos lados, apenas quem já estava no departamento médico segue no departamento médico, mas não existem novidades quanto a isso. Meu palpite para esse jogo é Botafogo ou empate, mais de 0 gol do Botafogo e mais de 2 cartões na partida. Vamos ter mais um palpite agora no jogo do Atlético Paranaense e Corinthians. Esse jogo também que vai acontecer no período da noite. Que eu vejo para esse jogo? Vai ser um jogo disputado. É um jogo que eu parei por bastante tempo para analisar. O Atlético Paranaense, ele vem de uma classificação em cima do São Paulo, porém na Série B ele está em 12ª colocação. O Corinthians, ele ainda disputa a Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana e está tentando disputar aí para chegar no pelotão da frente da Série A, sendo que o Corinthians vai pegar o Palmeiras no final de semana. Então é clássico. Analisando um pouco o histórico dos times, né? A gente vê que o Atlético Paranaense, nos últimos 10 jogos, apresenta apenas 2 vitórias. Quando a gente expande para isso em casa, melhora um pouco. Nos últimos 10 jogos em casa, 4 vitórias. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, ele apresenta uma, duas, três, 4 vitórias. Quando a gente expande Corinthians como visitante, a gente tem que nos últimos 10 jogos ele apresenta 4 vitórias também. Uma coisa que a gente nota é que o Atlético Paranaense jogando em casa são jogos com poucos gols. 1-1, 2-0, 1-1, 1-1, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Enquanto o Corinthians jogando fora, né, nós temos que o último jogo ele foi um
3-2, né? Porém, todos os demais jogos também com uma quantidade baixa de gols. 2-1, 2-0, 1-1, 2-0, 1-0, 1-1. Então a gente vê que Corinthians fora de casa não tem um rendimento tão bom quanto ele apresenta dentro de casa, que ele marca praticamente todos os jogos. E o Atlético Paranaense jogando em casa é um time duro, é um time que apresenta uma boa defesa. O meu palpite para esse jogo é ambas marcam não. A gente expandindo um pouco para a questão das escalações, a gente vê que o Corinthians provavelmente vai manter o mesmo time, porque o mesmo time que jogou contra o Vasco, porque ele tem muita gente no departamento médico, principalmente no ataque. Depay, Yuri Alberto, Zé Martínez, André Carrilho, todos estão aí no departamento médico, jogadores importantes. Essa é a escalação esperada. A gente vê que o Corinthians ele apresenta uma série de alternativas, uma série de reservas, porém, do lado do Atlético também temos muitos lesionados. Então, não é somente o Corinthians que vai estar com um time misto. O Corinthians vai pegar o Palmeiras no domingo, né? Enquanto o Atlético Paranaense ele vai jogar contra o Novo Horizontino, que é uma disputa direta pela vaga para subir para a Série A. Estes são os meus palpites do dia de hoje. Eu vou deixar todos aqui novamente na tela para vocês poderem copiar. Me comentem o que vocês acharam.